Hoje vamos estudar o texto A Dinâmica da Transferência 1912 de Sigmund Freud. Ele aborda os seguintes tópicos: 1. Introdução histórica. 2. Definição e fenômeno da transferência. 3. Bases da transferência. 4. Transferência como resistência. 5. Função da transferência no tratamento. 6. Transferência positiva e negativa. 7. Relação da transferência com a libido e a regressão. 8. Desafios e benefícios da transferência. 9. Ambivalência na transferência e 10. A transferência no campo de batalha da neurose. Não perca os próximos vídeos. Até logo! A seguir, uma introdução histórica sobre o tema A Dinâmica da Transferência. A Dinâmica da Transferência, 1912, Freud, a presente tradução inglesa, da autoria de James Strachey, aparece aqui pela primeira vez. Embora Freud incluísse este artigo publicado em janeiro de 1912 na série sobre técnica, ele é na verdade mais um exame teórico do fenômeno da transferência e da maneira pela qual esta opera no tratamento analítico. Freud já havia abordado o assunto em breves considerações ao final da História Clínica de Dora, 1905. A seguir a parte 2, Definição e fenômeno da transferência. Bons estudos! A transferência é o fenômeno em que o cliente projeta no analista sentimentos e padrões emocionais inconscientes, originados de figuras importantes do passado, como pais ou irmãos. Isso ocorre devido à tendência da mente de repetir experiências da infância, clichês estereotípicos. Esse fenômeno é central no tratamento, revelando os impulsos inconscientes. Por exemplo, Maria, durante a terapia, passa a ver o analista como uma figura paterna, sentindo admiração e irritação, como com seu pai. Isso é transferência. Ela projeta seus sentimentos em relação ao pai no analista. Até logo! Parte 3, Bases da transferência. Uma discussão sobre como as experiências eróticas, disposições inatas e influências infantis moldam os clichês estereotípicos. Até mais! As bases da transferência estão nos padrões emocionais repetitivos, clichês estereotípicos que cada pessoa desenvolve ao longo da vida, influenciados por disposições inatas e experiências da infância. Esses padrões afetam como a pessoa se relaciona com os outros e se manifestam quando a libido insatisfeita é projetada no analista durante o tratamento. Exemplo: João, desde a infância, se sentiu rejeitado pelo pai, criando um padrão de busca por aprovação. Na terapia, ele começa a ver o analista como uma figura autoritária e sente a necessidade constante de agradá-lo. Esse padrão repetitivo, originado na infância, é projetado no terapeuta, configurando uma transferência. Aguardo você no próximo vídeo. Até logo! Parte 4. Transferência como resistência. Uma explicação de como, no processo de análise, a transferência se manifesta como resistência, dificultando o progresso terapêutico. A transferência pode atuar como resistência na psicanálise porque o paciente, ao projetar sentimentos inconscientes no analista, evita lidar diretamente com os conteúdos reprimidos que precisam ser analisados. Essa resistência surge da luta entre o desejo inconsciente de manter as repressões e o trabalho analítico que busca torná-las conscientes, dificultando o progresso do tratamento. Exemplo: Ana, durante a terapia, começa a ver o terapeuta como uma figura crítica, semelhante à sua mãe, e passa a se sentir constantemente julgada. Em vez de confrontar sentimentos de rejeição reprimidos, ela projeta esses sentimentos no terapeuta, evitando a verdadeira análise. Essa resistência dificulta o tratamento, pois ela foca em suas emoções em relação ao terapeuta, em vez de enfrentar as questões mais profundas e inconscientes. Bons estudos! Até logo! A seguir a parte 5. Função da transferência no tratamento. Seja bem-vindo! Vamos falar sobre a função da transferência no tratamento, um contraste entre o papel da transferência como resistência na psicanálise e seu papel como veículo de cura em outros contextos. A transferência na psicanálise tem uma função dupla, pode ser uma resistência que dificulta o progresso do tratamento, mas também é fundamental para acessar os impulsos inconscientes do paciente. Quando ele projeta sentimentos no analista, essa transferência pode inicialmente bloquear o avanço.
No entanto, o analista utiliza essa projeção para revelar e entender os conflitos psíquicos, ajudando o paciente a elaborar e superar esses conteúdos reprimidos, promovendo sua cura. Essa é a função da transferência. Até logo! Chegamos na parte 6. Transferência positiva e negativa. Entenda a diferenciação entre sentimentos afetuosos, positivos, e hostis, negativos, transferidos para o analista e como eles influenciam o curso do tratamento. Na psicanálise, a transferência pode ser positiva ou negativa. Na transferência positiva, há uma divisão entre sentimentos conscientes, amigáveis, e inconscientes, geralmente eróticos. Quando bem manejada, ela favorece o progresso terapêutico. Já a transferência negativa, associada à resistência, é mais comum em pessoas neuróticas e pode dificultar o tratamento. Veja um exemplo. Paula, durante a terapia, ela começa a ver o terapeuta como uma figura de apoio, confiando plenamente nele. Ela se sente à vontade para compartilhar seus sentimentos mais íntimos. Isso caracteriza uma transferência positiva, facilitando o processo de cura. Já Lucas, outro paciente, projeta no terapeuta sentimentos de raiva e desconfiança, como se ele fosse uma figura autoritária de sua infância. Isso é um exemplo de transferência negativa, que cria resistência e pode atrasar o tratamento até ser abordada. Obrigado e até a próxima! A seguir, parte 7. Relação da transferência com a libido e a regressão. Uma explicação sobre como a libido retirada da realidade alimenta as fantasias inconscientes e como a análise tenta rastrear e reintegrar essa libido à consciência. Até logo! A transferência está relacionada à libido, que pode regredir durante o tratamento psicanalítico. Em vez de se direcionar para questões adultas, a libido retorna ao inconsciente, trazendo à tona sentimentos e figuras infantis. A análise busca trazer essa energia de volta à consciência, permitindo que o paciente a integre de forma útil à sua realidade. Exemplo, no tratamento, Marta começa a ver o analista como uma figura parental, revivendo sentimentos de dependência infantil. Sua libido regrediu, trazendo emoções como o desejo de ser cuidada e protegida. O analista vai ajudar Marta a reconhecer esses sentimentos e integrá-los à sua vida adulta. Chegamos à parte 8. Desafios e benefícios da transferência. Bons estudos. Desafios e benefícios da transferência trata do reconhecimento das dificuldades para o analista em lidar com a transferência e a resistência, enquanto ressalta seu papel essencial em tornar os impulsos inconscientes tangíveis e compreensíveis. A transferência apresenta desafios para o analista, pois envolve lidar com resistências do paciente que dificultam o progresso. No entanto, ela também traz benefícios, pois torna os impulsos inconscientes do paciente disponíveis e visíveis, permitindo que o analista os compreenda e facilite o processo. Dessa forma, a transferência é crucial para o sucesso do tratamento psicanalítico. Obrigada, até mais. Chegamos à penúltima parte. Ambivalência na transferência. Parabéns. Continue. A ambivalência na transferência refere-se à coexistência de sentimentos contraditórios, como afeto e hostilidade, dirigidos ao analista. Esse fenômeno é comum em pacientes neuróticos, especialmente em casos de obsessão, e pode dificultar o tratamento, pois a pessoa oscila entre sentimentos positivos e negativos, o que gera resistência ao progresso terapêutico. Exemplo: durante a terapia, Sofia sente tanto uma grande admiração quanto raiva do terapeuta. Ela confia nele, mas, ao mesmo tempo, o vê como uma figura autoritária, o que a faz se sentir desconfortável. Essa ambivalência dificulta o progresso, pois ela oscila entre querer se abrir e reprimir seus sentimentos, criando uma resistência que atrasa o tratamento. Obrigado. Até logo. Parabéns. Você chegou na última parte desse estudo. A transferência no campo de batalha da neurose. Até logo. A transferência é o principal campo de batalha na neurose, onde o paciente confronta seus impulsos inconscientes, desejos e resistências. Durante o tratamento, esse confronto acontece principalmente na transferência, sendo essencial para tratar a neurose. O paciente é ajudado a integrar e superar esses conflitos emocionais. Exemplo: Pedro projeta seus medos e desejos no terapeuta, criando um conflito interno.
Ele luta entre o desejo de ser aceito e a resistência em mostrar suas vulnerabilidades. Esse confronto, mediado pela transferência, permite que Pedro compreenda e integre seus sentimentos, superando os conflitos emocionais que alimentam sua neurose. Obrigada. Até a próxima. Parabéns pelo empenho no estudo da dinâmica da transferência. Esta edição foi criada por Adilson Lacerda. Não deixe de conferir outras edições. Obrigada e até breve.